Aqui um modelozinho básico. Agora vai começar a nossa aula de redação com a teoria e prática. Os alunos adoram, porque eles veem que é possível escrever com rapidez, mesmo que eu não seja escritor, que eu tenha tanta dificuldade. Se você me der elenco as palavras-chave, eu monto um texto com rapidez. Está aqui o é notório que, como vimos, e o dentre tantos motivos relevantes temos. Se pegarmos um tema polêmico, né? Existem vários temas polêmicos. Legalização, né, do aborto no Brasil, implantação da pena de morte, união entre casais do mesmo sexo, diminuição da maioridade penal. Não importa o assunto, nós teríamos a mesma formatação do primeiro parágrafo. Quer ver como é que é rápido? Ó? É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Essa primeira frase aqui, a gente vai chamar de que mesmo? Tópico frasal. É o famoso tópico frasal. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos motivos relevantes, temos o elemento de coesão, que está amarrando a primeira frase à segunda. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Apresentação dos argumentos. Seriam os assuntos que nós vamos discutir em todo o texto. Quando o tema é polêmico, como, por exemplo, a contratação de médicos estrangeiros aqui para o país, né? O governo é a favor e os médicos são contra, estaria retirando o emprego da maioria dos médicos aqui, então eles acham que tem que ter, isso pode até ser feito, mas tem que ser feito com muita consciência, né, conhecendo bastante o assunto, ou pode ser feito de qualquer maneira. Então, esse tema polêmico, eu posso apresentar aspectos favoráveis e contrários. Se o tema é polêmico, alguns são a favor e outros contra. É o processo generalizador. Isto eu coloco como defesa de tese dos argumentos. Dentre tantos motivos relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato, muitas vezes inconstitucional. Pessoal, se não tiver bom, não importa, é o meu rascunho. Primeira frase tem que ser solta. Eu tenho que escrever com clareza, objetividade, mas de forma rápida, sem me preocupar se eu estou cometendo erro de grafia, de pontuação, de acentuação. Ninguém faz isso conversando. Então, estamos falando sobre o aborto. Pô, a legalização do aborto no Brasil traz muitas divergências. Os religiosos não aceitam. Isso é o bate-papo do dia a dia. Você transforma isso numa frase pronta. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos motivos relevantes, temos, segundo elemento de coesão, aspectos favoráveis e contrários a este ato muitas vezes constitucional. Por que eu coloquei aqui muitas vezes? Que existem casos em que o aborto é constitucional, né? E no feto, de repente o cérebro, no estupro. Por isso eu coloquei a expressão muitas vezes. Se não tivesse bom, eu tiraria, porque é o meu rascunho. Se eu trocar o assunto, pessoal, olha aqui, ó, eu vou trocar o assunto. Aborto por pena de morte. A estrutura continua a mesma. É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação às religiosas. Tá vendo? Essa primeira frase, então, tópico frasal, eu só vou mudando os elementos e mantenho a frase pronta. Não tem como o avaliador me apenar. É a minha tese, é o que eu vou defender em toda a minha dissertação. Nico, se eu não quisesse utilizar o é notório, a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões. A implantação da pena, botamos uma perninha aqui, a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões. Era o meu rascunho, por isso eu posso cometer o errinho. Na hora de passar ali, que você vai prestar atenção. É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões.
principalmente em relações religiosas. Retirei o é notório. A implantação da pena de morte no Brasil está divergente de opiniões, principalmente em relações religiosas. Só que qualquer um começa com um artigo. Quando você utiliza o elemento de coesão, você mostra para o avaliador que você já teve aula de técnica de redação. Você passa a ser diferente em relação aos demais. Ou vocês acham que a maioria escreve bem? A maioria tem o texto com ideias contínuas, com progressividade, todo organizado. A maioria nunca nem teve aula de técnica de redação. Então é fundamental saber que esses termos de coesão ajudam a dar certa coerência ao texto. Então, eu continuo, em relação a este assunto, apresentando os mesmos argumentos. Dentre tantos fatores relevantes, temos o mesmo argumento do aborto. Aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Então está aqui, basicamente mantivemos a estrutura do tema aborto. Antes eu escrevi, é notório que a legalização do aborto no Brasil está divergente de opiniões. Agora eu escrevi, é notório que a implantação da pena de morte no Brasil está divergente de opiniões. Se eu mudasse o assunto, união entre casais do mesmo sexo, é notório que a união entre casais do mesmo sexo está divergente de opiniões, principalmente em relações religiosas. Aí, dentre tantos aspectos, dentre tantos motivos relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Então, quer dizer, você vai mudando as definições, os temas e os argumentos continuam basicamente os mesmos. Então, eu troco aqui implantação da pena de morte por união entre casais, união entre casais do mesmo sexo. É notório que a união entre casais do mesmo sexo traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos motivos relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. E eu não sei se está bom este ato, eu não sei se é constitucional a união entre casais, já existe a união estável, não sei se é o casamento. Se não tiver bom, eu retiro essa parte final. Vamos lembrar, é o meu rascunho. Dentre tantos fatores relevantes, são aspectos favoráveis e contrários. No segundo parágrafo, eu vou falar do quê? Dos aspectos favoráveis. No terceiro, eu vou falar do quê? Dos aspectos contrários. Então, eu tenho uma estrutura pré-estabelecida para a montagem do primeiro parágrafo. Só que aí, a gente sabe que existem duas formas de abrir um texto, né? Uma forma mais objetiva e uma forma mais abrangente. Então, eu criei tipos de introdução, que eu vou ensinar a vocês agora. Aqui é apenas uma palhinha, uma dica de como se utiliza o elemento de coesão na introdução. Vamos voltar aos termos de coesão da página anterior. Nós vimos que é notório que, dentre tantos fatores, foram os elementos utilizados, né? Poderia usar é consenso o que? A gente até brinca, eu prefiro usar o é notório do que o é consenso o que para abrir o texto, porque o aluno pode escrever consenso errado. Ele não sabe se consenso é com S ou com C. Então é melhor utilizar o é notório. Mas não vai esquecer do acento do notório não, hein? Então eu abro o meu texto com é notório e vou trocando os assuntos. Não precisa ser um tema polêmico. Se eu pegar, por exemplo, meio ambiente, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Olha o meu tópico frasal aí. Comecei com é notório. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado, principalmente pelos poderes de produção capitalista. Se eu pegar a violência, é notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. Estou notando que eu estou utilizando a palavra principalmente para dar um algo a mais na primeira frase, no tópico frasal. É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Quer dizer, principalmente por causa da agressão às florestas, ao ar, aos rios. Se não tiver bom, não importa. É o meu rascunho. Eu tenho que me soltar, abrir o texto. Então eu vou utilizar esse elemento para abrir o texto e o dentre tantos fatores temos
para amarrar a primeira frase à segunda. Logo após, dentre tantos fatores relevantes temos, os argumentos serão apresentados. E aí temos os tipos de introdução. Vejamos os tipos de introdução agora. Modelos de introdução. Né? Um dos momentos de maior insegurança na escritura de uma redação é a introdução. Vocês já viram que eu posso utilizar os dois elementos para abrir o texto. O é notório que para abrir e o dentre tantos fatores para dar continuidade. Como neste início estamos falando apenas de introdução, eu só vou voltar um pouquinho para dar uma palhinha sobre os termos de coesão do segundo e terceiro parágrafos e da conclusão, antes de entrar na introdução, tese, introdução, roteiro. A nossa base vai ser trabalhar em cima disso. Eu tenho que treinar, escrever de forma cansativa a introdução para depois passar os outros pontos. Porque os outros pontos, como você pode ver aqui, eu tenho elementos de coesão para o desenvolvimento. Eu abro o meu segundo parágrafo com sabe-se que. Posso abrir o segundo com é necessário ressaltar aqui. Não posso abrir o segundo com além disso. Porque além disso o que? Além do que eu escrevi no primeiro, o além disso é ótimo para entrar na abertura do terceiro parágrafo. Lembrando, ó, segundo e terceiro. Se eu for para a conclusão, eu escolho um só. Não importa o meu texto. Meu último parágrafo eu vou abrir com diante disso. Com desse modo, com como se vê. Agora, como a base é o início de tudo, a gente tem que aprender a fazer a introdução, primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é fundamental na abertura do texto, porque ele vai seguir, a dissertação vai seguir uma estrutura tripartite. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, ó, é a estrutura tripartite, ela é utilizada na maioria dos textos dissertativos, principalmente pelo tempo que você tem. Você não tem muito tempo para escrever, 40 minutos a 1 hora. Minha introdução vai levar em torno de 5 linhas. Tópico frasal, aí apresento o argumento 1 e 2. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Tópico frasal. Dentre tantos fatores relevantes, temos a poluição do ar e das águas e o desmatamento como elemento marcante, principalmente relacionado mais ao Brasil. Ó, fiz o primeiro parágrafo, 3 minutos, 5 linhas. E aí o que eu vou falar no segundo parágrafo? Da poluição do ar e das águas, foi o primeiro argumento mencionado aqui. O que eu vou falar no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo? O desmatamento. E depois vou para a conclusão. Só que para chegar a esta estrutura, é fundamental a gente aprender a abrir o texto. Eu só vou passar as outras fases se eu tiver o domínio completo da primeira fase, que é a introdução. Pessoal, a gente chega à linha 5 sem cometer nenhum erro, utilizando o é notório dentre tantos fatores. Lincoln, vai parecer que eu estou sendo robotizado. Será que o avaliador não vai me tirar ponto disso? Estou no concurso público há mais de 15 anos e normalmente a nota é máxima. Se coloca no lugar do avaliador. Você pega na maioria das vezes os textos com amontoado de ideias confusas. Não tem nem espaço de parágrafo, não tem nem tópico frasal, os argumentos nem são apresentados. Vira receita de miojo, como a gente viu há pouco tempo. Mas a ideia é a organização textual. Então, se você tem essa organização, você passa a ser diferente dos demais. E aí eu criei 2 tipos de introdução. A introdução tese e a introdução roteiro. O que é a introdução tese? É aquela um pouco mais rápida, mais objetiva. Você tem como introdução tese a apresentação de um ponto de vista. E de que forma? A primeira frase do texto vai ser a afirmação inicial em relação ao tema. Você vai buscar uma frase inicial em cima do tema apresentado. Como eu disse, se o tema apresentado é meio ambiente, eu pego lá o é notório que e monto uma afirmação, um ponto de vista. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Eu disse que é uma ameaça. Vou ter que apresentar uma segunda frase para poder relacionar. Dentre tantos fatores relevantes, temos as seguintes causas e consequências. No segundo parágrafo, vou falar das causas. No terceiro, das consequências. Se eu mudar o assunto, a estrutura é a mesma. É notório que as manifestações ocorridas em todo o país podem trazer mudanças na política brasileira. É notório que as manifestações ocorridas em todo o país podem trazer mudanças na política brasileira. Dentre tantos fatores relevantes, temos as seguintes causas e consequências. No segundo parágrafo, eu vou falar do quê? Das causas. No terceiro, das consequências. Então, você vai mudando o assunto e a estrutura é a mesma.
É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos. Dentre tantos fatores relevantes, temos as seguintes causas e consequências. Você vai falar no segundo parágrafo das causas, no terceiro das consequências. Você só vai usar aspectos favoráveis e contrários se forem temas polêmicos, trazendo divergência de opiniões, né? Os temas que eu citei, meio ambiente, não traz divergência de opiniões. O meio ambiente encontra-se ameaçado. Violência, aumento da violência, não traz divergência de opiniões. A violência aumentou na maioria dos estados de todo o país. Então, a gente chama isso de introdução tese. Existe um esqueminha que eu vou colocar aqui para vocês, que vocês devem anotar, que acaba sendo fundamental para vocês gravarem o que tem que escrever no primeiro parágrafo. A gente chama de esquema de introdução, né? Então, esquema de introdução. Para poder amarrar, reforçar o que foi dito. Eu tenho a primeira frase. Esta primeira frase chamamos, com aquele nome técnico, quem estuda em livros de tecnização vê isso sempre, chamamos de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a apresentação inicial. Ou seja, uma afirmação em relação ao tema proposto. Então, o que você vai fazer aqui? Apresentar um ponto de vista, uma afirmação em relação ao tema proposto, o chamado ponto de vista. Em cima de quem? De quem? Em cima do tema. Então, o tema é meio ambiente. É notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado. O tema é violência. É notório que a violência aumentou muito no Brasil. Se eu estiver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no município do Rio, eu vou mudar, ela não aumentou. É notório que a violência diminuiu no município do Rio de Janeiro. Mas eu tenho que reforçar essa tese, não está legal. Diminuiu por quê? Principalmente após a implantação das UPPs. Não vou colocar o UPPs, porque é uma sigla, eu vou lá e escrevo. Principalmente após a implantação das unidades de polícia pacificadoras em diversas favelas e morros cariocas. Eu não posso afirmar uma coisa que é notória se não for notória. Se eu disser é notório que a violência aumentou no município do Rio de Janeiro, mesmo com a implantação das UPPs, eu estou cometendo um erro, porque dados estatísticos mostram que a violência diminuiu. Então essa tese, essa primeira frase, esse tópico frasal, é a frase mais importante de sua dissertação. Só em apresentar a primeira frase é muito pouco. É necessário a apresentação de uma segunda frase. É necessário a apresentação de uma segunda frase para poder reforçar o que foi dito. Então aqui, em relação ao tema proposto, eu vou ter que apresentar uma segunda frase para poder amarrar um número de linhas. Tá aqui, segunda frase. Essa segunda frase seria o quê? Essa segunda frase: apresentação de 2 ou 3 argumentos que serão explorados no desenvolvimento. Então, pessoal, 2 nomes técnicos que nós damos para essas 2 frases, né? A primeira frase é o tópico frasal, é a segunda apresentação dos argumentos. Então tá aqui, tópico frasal e apresentação de quem? De 2 ou 3 argumentos.
Quantas linhas vai levar a minha introdução? Mais ou menos 5 linhas. Como é que eu chamo isto? É o tal do primeiro parágrafo. Então eu tenho uma introdução com mais ou menos 5 linhas, parece até que eu tenho que fazer contas matemáticas, nada disso. Quando você começa com é notório aqui e apresento dentre tantos fatores, este número de linhas, ele acaba acontecendo naturalmente para você poder formatar o primeiro parágrafo. Acaba acontecendo naturalmente. Aqui, ó. É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos fatores relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Mudou o assunto? Diminuição da maioridade penal. É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões. Aí você não vai colocar principalmente em relação aos religiosos, né? É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões. Dentre tantos fatores relevantes, temos. Aí eu posso usar a introdução tese. As seguintes causas e consequências. Então aqui você apresenta os argumentos de maneira objetiva e clara. Pode ser 2 argumentos, pode ser 3. Eles podem estar explícitos ou implícitos. De que forma estão explícitos? Falando do meio ambiente, poluição do ar e das águas, desmatamento, exploração indiscriminada dos recursos naturais do planeta. De que forma eles estariam implícitos? Causa-consequência, causas-soluções, aspectos favoráveis e contrários. Por isso a gente divide em 2 tipos de introdução, introdução tese e introdução roteiro. Vamos voltar aqui à definição da introdução tese. Então esse esqueminha é importante vocês anotarem, né, que o tópico frasal, a primeira frase, vai ser a afirmação em relação ao tema, não vamos esquecer disso, e a segunda frase é a apresentação dos argumentos. Vamos voltar agora à introdução tese.